Lucas 22, do versículo 47 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Pode se assentar com a graça de Deus. O texto que nós lemos é um texto marcante. Todos nós temos conhecimento dele, pois trata do momento em que Jesus é entregue aos seus algozes, traído por alguém que andava com ele, traído através de um beijo. E a Bíblia fala que quando acontece isso, os que estavam com Jesus não queriam abrir mão dele, e disseram: Senhor, se eles tocarem em ti, nós usaremos da espada, não vai sair daqui ninguém vivo hoje, se algum deles pelo menos tocarem no Senhor. E a Bíblia diz que o mais exaltado era Pedro. Você pode ver isso em outros textos, você pode verificar em Mateus 26, 51, Marcos 14, 47 e João 18, 10. Pedro era o mais exaltado, e a Bíblia diz que ele tira uma espada, e no meio de toda aquela multidão que veio prender Jesus, estava um homem, e a Bíblia diz que Pedro desferiu um golpe, e a Bíblia diz que ele arranca a orelha direita desta pessoa. O personagem principal desta mensagem hoje, acredite se quiser, é este que perdeu a orelha. Se nós analisarmos um pouco da história desse homem, e para ter esse entendimento requer um pouco de diligência, você tem que pesquisar um pouco, e estudando os livros de Flávio Josefo, historiador judeu, que escreveu o livro A História dos Hebreus, você tem uma noção um pouco maior de quem era esse moço. Durante muito tempo foi proferido por alguns pregadores que se tratava de um soldado, mas Malco não era soldado, ele tinha uma outra função, ele era servo do sumo sacerdote Caifás. Deixa eu contar um pouquinho a história desse moço. Malco, ele nasceu na tribo de Levi, que era a única tribo que dava condições para alguém se tornar um sacerdote ou um sumo sacerdote. Ser um sacerdote não era questão de escolha, a pessoa nascia para ser. Malco, ele nasceu para ser um sacerdote, e ele se preparou para isso. Para você ter uma ideia, dos 5 anos aos 8 anos de idade, toda pessoa que estava na escola sacerdotal, ela estudava profundamente a Torá, que é
a Bíblia dos judeus. Ele estudava profundamente. Uma segunda etapa, ele trabalhava no templo, auxiliando, mantendo o fogo do altar do Senhor aceso, constantemente, dia e noite, aceso. Uma terceira etapa, quando estava faltando mais ou menos um ano para o aluno se tornar um sacerdote, ele era direcionado até a casa de um sumo sacerdote, e ele recebia ali duas atribuições. Primeiro, ele se tornava um aprendiz, e segundo, ele se tornava servo do sumo sacerdote. Uma coisa eu aprendo aqui: se alguém quer galgar o degrau mais alto, ele não vai receber isso como prêmio, ele recebe por merecimento. Ele recebe porque se preparou para aquele momento. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é que ninguém vai mandar sem antes ser mandado. Ninguém vai exercer autoridade sem antes ser servo. Se você quer algo na tua vida, primeiro aprenda a ser servo. Porque quem não serve, não serve para ser servido. Malco, ele se tornou escravo de Caifás, um aprendiz, um servo fiel. Faltava pouco tempo para ele chegar no degrau mais alto da vida dele, se tornar aquilo que ele nasceu para ser. Ele nasceu para ser um sacerdote. Faltava pouco, mas infelizmente na história de Malco, ele andou no grupo errado. Tem muitas pessoas que nasceram para ser grandes pessoas, mas jogam pérolas ao portos quando estão no grupo errado. Olha para o teu irmão e fala para ele: se o grupo que você anda determina a vida que você vai ter. Se anda com viciados, fatalmente se tornará um viciado. Se anda com adúlteros, fatalmente se tornará um adúltero. Se anda com ladrões, fatalmente se tornará um. Se anda com corruptos, fatalmente se tornará um corrupto. Nós somos um produto do meio que nós vivemos. Malco, ele tinha um caminho maravilhoso, ele se preparou para um momento maravilhoso, mas estava no grupo errado. E quando ele vai a mando de Caifás prender Jesus, ele era, depois de Judas, o primeiro. Ele foi ali por obediência. Ele tinha uma visão deturpada de quem era Jesus. Comprou uma ideia errada de quem era Jesus. E ele vai para cumprir a ordem, prender Jesus. E quando ele chega, a Bíblia fala, e eu repito, e enfatizo, Pedro arranca da espada e tira a orelha direita. Por que que esse texto é tão rico com esses detalhes? Por que que deu um nome? Por que que falou orelha direita? E por que a Bíblia fala que ele era servo de Caifás, do sumo sacerdote? Porque tem um mistério escondido por detrás disto. Há um mistério de Deus escondido.
Uma coisa eu te garanto, no livro de Levítico, que é o livro das instruções daqueles que fazem o serviço na obra do Senhor, fala que entre as muitas coisas que um candidato a sacerdote não deveria ter, era defeitos no corpo. Ele não poderia ter nenhum defeito, porque se tivesse, ele não poderia ser um sacerdote. Quando Malco perdeu a orelha, não era só a dor de um membro que foi arrancado, mas ali estava um moço que estava vendo a sua vida ruir. Um buraco abriu debaixo dos seus pés. Tudo aquilo que ele se preparou, tudo aquilo que ele sonhou, tudo aquilo que ele batalhou a vida inteira para ser, ele viu fugindo pelas suas mãos, porque ele acaba de ser mutilado, ele acaba de perder um membro do seu corpo que de maneira nenhuma ele poderia perder. Como assim, pastor? Te explico melhor. A Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 29, versículo de número 20, assim: e imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do pé direito, e aspergirás o sangue sobre o altar ao redor. Quando Malco perde a orelha direita, ele estava perdendo o direito de ser um sacerdote. Foi-lhe roubado mais do que um membro. Foi-lhe roubado o direito de ter um futuro. Foi-lhe arrancado, a bem da verdade é esta história, foi-lhe arrancado o direito de ter um futuro. E quando Deus falou comigo esta palavra hoje à tarde, Ele estava falando comigo que existem muitas pessoas que estão agora no nosso meio, que foram-lhe arrancados o direito de ser feliz, o direito de alcançar promoções no ambiente de trabalho, o direito de ter um casamento feliz, de ter uma casa abençoada, foram arrancados, e muitas pessoas estão vendo o seu futuro se perdendo, estão vendo a sua vida se perdendo. Parece que um buraco abriu debaixo dos seus pés, mas eu quero te lembrar, essa história, ela não é só uma história triste. Eu quero te lembrar que nessa história existe aquele que tem o poder da restituição na vida dele. Quando Pedro arranca a orelha de Malco, Jesus, como grande restituidor, em um dos textos do Evangelho fala assim, irmão, Jesus ele fala assim: todos aqueles que o Pai me deu, eu não vou deixar nenhum deles se perder. Não vou repetir para você dar um glória a Deus direito. Quando Pedro arranca a orelha de Malco, Jesus falou assim: todos aqueles que o Pai me deu, eu não os deixarei se perder. E a Bíblia diz que Jesus pega a orelha dele que estava no chão. Vem cá, Adriel, vem cá.
Pensa no Malco como se fosse o Adri. O Adri, ele é um guerreiro, está estudando, ele quer ter um futuro, e de repente ele vê esse futuro com a possibilidade de não acontecer. Quantas coisas já não aconteceu na tua vida que você teve essa sensação? Parece que o chão abriu, parece que as coisas fugiram do seu controle. Você sonhou, projetou, você estudou, você fez tudo, e tudo está dando errado. Mas eu quero te dizer, o mesmo Jesus que estava na história de Malco, ele também está na história da tua vida. O Pedro, o Pedro, se fosse com o Adri, não ia arrancar muita coisa, porque ele não tem. Agora, se fosse comigo, irmão, a orelha cai, o futuro cai, o sonho cai, a esperança cai. Eu imagino o desespero daquele moço, mas Jesus falou: opa, todos que o Pai me deu não vão se perder. Pastor, eu não entendi, vai entender agora. Aquela mão poderosa que colou a orelha do Malco no lugar, ela está pegando agora o teu milagre e está entregando para você. Quem crê, dá um grito de glória a Deus aí, meu irmão. Tem gente que nasceu para ser engenheiro, tem gente que nasceu para ser médico, tem gente que nasceu para ser cabeleireiro, tem gente que nasceu para ser pedreiro, tem gente que nasceu para ser músico, tem gente que nasceu para ser prefeito, vereador, deputado, governador, senador, presidente, tem gente que nasceu para ser líder social, tem gente que nasceu para ser pastor. O que Deus está dizendo para você é o seguinte: o que você nasceu para ser, ninguém vai roubar isto de você. E se eu tivesse numa igreja pentecostal, o negócio seria diferente. Se eu pregasse isso no cemitério, até defunto dava glória a Deus. Vamos voltar um pouquinho. Jesus colou a orelha de amigo. Jesus colou a orelha de um inimigo. Mas por que Jesus fez isso? Porque diferente de todo mundo que estava ali, se os discípulos não conheciam a história de Malco, Jesus conhecia a história de Malco. Ei, por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas não conhecem a tua história, não conhecem a tua vida, não sabe o quanto que você batalhou para poder chegar onde você chegou. Muitos não entendem o porquê que você insiste tanto, porquê que você persiste tanto, porquê que você não abre mão, porquê que você não desiste. Mas se as pessoas não entendem você, Ele entende. Quando as pessoas não entendem, arrancam o direito das outras, puxa o tapete, prejudica, fala mal, tentam destruir, porque não conhece a história do outro. Mas o teu Deus conhece a tua história, teu Deus conhece a tua vida. Mesmo antes de você nascer, Ele já te conhecia. Quando você era informe no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. E eu te digo como um profeta, não adianta tentarem arrancar
arrancar de você o teu futuro, porque o teu futuro não está na mão desse ou na mão daquele, o teu futuro está na mão do Senhor, e é Ele que garante o teu futuro. Se você acredita nisso, levanta a tua mão para o céu e dá um grito de glória. Ei, o Jesus do Malco está aqui nessa noite. Você não ouviu não? O Jesus do Malco está aqui nessa noite. E Ele está devolvendo, está devolvendo, está devolvendo, está devolvendo, está devolvendo, está devolvendo. Ele está devolvendo, Ele está devolvendo, a mão poderosa dEle está devolvendo, está devolvendo. Quem glorificar vai receber a mão dEle na tua vida. A mão dEle está devolvendo para você. Te arrancaram a orelha, mas eu devolvo ela. Te arrancaram a vida, mas eu devolvo ela. Te arrancaram a alegria, mas eu devolvo ela. Te arrancaram a saúde, mas eu devolvo ela. O Deus de Malco é o teu Deus. Vem cá, filho. Vem cá. Sinta a mão dele devolvendo para você aí, ó. Sinta a mão dele devolvendo para você. Sinta a mão dele devolvendo para você. Sinta a mão dele agora sobre a tua vida. Malco era um completo estranho, mas entrou para a história, porque Jesus devolveu a ele o que ele tinha perdido. O que você nasceu para ser, ninguém vai tomar. O que você nasceu para ser, ninguém vai tomar. Ninguém vai roubar. Hoje eu li uma reportagem que alguém deixou na internet. Na internet, eu sou obrigado a usar a internet por causa do trabalho. E aí, alguém falou assim: eu aprendi a conviver com as perdas, porque nem sempre a gente ganha. Isso é para eles, para nós não. Porque o nosso Deus, quando você perde, Ele te levanta. Quando truculentamente, violentamente, arrancam de você algo, você pode sempre contar com aquela mão poderosa, ó. Essa mão poderosa está sobre a tua vida hoje. Você não entrou nesta igreja à toa. Foi Deus que te trouxe aqui hoje. Levanta a sua cabeça. Olha que coisa mais linda de Jesus. Olha. Ela falou para mim assim: pastor, eu quero contar um testemunho. Eu falei: então tá. Terça-feira nós vamos contar o teu testemunho. O que aconteceu, filha? A minha filha nasceu com um ronco no nariz, que os médicos não falaram nada e mandaram ela para casa. Quando ela chegou em casa, esse ronco começou a aumentar, e ela foi piorando ao longo dos dias. Quando ela fez 11 dias, ela estava respirando com bastante dificuldade. Eu levei ela no posto de saúde e me mandaram para o hospital. O médico não tirou raio-x, nada, mandou para casa, mandou fazer inalação. Quando eu fui fazer a inalação, eu percebi que ela estava cada vez mais sem respirar, o peitinho dela afundava bastante, e a gente não conseguia nem dormir, de tanto o ronco era alto do nariz dela. Ela não conseguia respirar.
2 dias depois, ela começou a querer desfalecer na minha mão. Ela caía o rostinho assim, virava o olhinho e começou a não conseguir respirar de verdade. Ela afundava o peito e o pulmão dela não estava mais aguentando. A gente chamou o SAMU e quando chegou ela já estava com bronquopneumonia. Os médicos internaram ela às pressas e quando eles chegavam para mim, cada dia era um. E eles falavam assim para mim, eles balançavam a cabeça e falavam assim, não tem jeito, é muito novinho. E ela ficou na tenda, né? Eu via ela na tenda, assim, eu mal podia tocar nela, e bastante agulha nela, assim, soro, remédio, uma bateria de remédios que ela teve que fazer. Aí, cada dia vinha um e tirava minha esperança. E eu também fiquei ruim, eu estava com os pontos ainda, e fui obrigada a ficar sozinha com ela lá. E daí, os médicos chegavam e falavam, não vai aguentar, não vai aguentar. 4 dias, o remédio começou a reagir, ela já saiu da tenda, ela estava completamente sem oxigênio. O oxigênio tirava da tenda, ela parava, começava a querer parar de respirar, colocavam de novo. Em 4 dias ela saiu da tenda, ela começou a melhorar, os médicos nem acreditavam ao olhar para ela. E ela começou a melhorar e depois ela ficou com oxigênio só do ladinho no rosto dela. Logo ela já começou a respirar sozinha, o pulmão dela começou a... Tanto que a previsão era ela ficar de 7 a 10 dias. Com 6 dias, o médico mandou ela para casa, porque ela não tinha mais nada. E agora não tem nada, nem um ronco no nariz, nem nada. O médico falou que talvez ela fosse ficar com bronquite, alguma coisa, que ia ficar sem respirar, que qualquer coisa era para voltar lá. Nada, não tem nada. Quem se lembra que nós oramos por ela aqui na igreja? Quem se lembra? Você vê como que são as coisas. Quem não conhece a história deles, o quanto que essa criança foi desejada, esperada. É fácil chegar para um pai, para uma mãe, para um avô e para a avó e dizer, sei não, hein? Quando a minha Emanuele nasceu, ela era tão pequenininha, que cabia na palma da mão, né, pai? Ela cabia assim, na palma da minha mão. Era uma ratinha. E aí, o pastor da minha igreja virou assim, falou assim, não sei não se vai vingar, hein? Fala, mas quem que deu? Foi o homem que deu? Não, foi Jesus que deu. O médico falou que não ia, mas Jesus com a mão poderosa dele, ó. Será que você pode glorificar o nome do Senhor Jesus pela vida dessa criança? Vai estar com um pulmão abençoado para me ajudar aqui na igreja. Vai me ajudar muito aqui na igreja, viu, Fernando? Vai ser uma benção aqui, vai ajudar a gente. Que Deus abençoe, viu? Muita felicidade para vocês, viu? Em nome de Jesus. Está vendo, gente? Para que desistir? Desistir não muda a vida de ninguém. Vamos tocar o barco para frente, porque Jesus está no controle da nossa vida. Amém? Vou devolver a palavra a quem é de direito, e eu quero convidar você